Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Salmo 71. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje continua a apontar para a Epifania de Jesus. Ou seja, apontar para a manifestação da salvação à humanidade. E, em decorrência dessa manifestação, nós temos Jesus operando milagres, sinais que apontam para a sua divindade. E lembrando que a divindade, ela não é um fator isolado da pessoa de Jesus. A sua divindade, juntamente com a sua natureza humana, aponta para o ministério do amor e do serviço. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje da primeira carta de São João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 10, segue a lógica da primeira leitura de ontem, da mesma carta de São João, mas no capítulo 3. Então vamos lembrar aqui a primeira leitura de ontem, onde no versículo 22 e 23, São João fala para guardarmos os mandamentos do Senhor. Isso no versículo 22. E o versículo 23, este é o mandamento de Deus, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Então vejamos. E na primeira leitura de hoje, no versículo 7, começa exatamente retomando a dimensão do mandamento do amor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Então a base, a essência da nossa fé é Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus manifestado no amor do Pai. E se ele é manifestado no amor do Pai, ele estende e continua o ensinamento do amor para os seus discípulos, ou seja, para nós. Então a lógica começa em uma fé não de medo, mas do encontro profundo do amor. E somente pelo amor que nós somos libertados, que nós somos convertidos. Vejamos, é impossível uma pessoa dizer que se converteu verdadeiramente se ela não foi inserida, se ela não teve a presença, a experiência do amor de Deus. Não se tem conversão pela lógica de medo, pela lógica opressiva, simplesmente por medo de pecar e por ser punido. Não, esse não é o sentido. E outro detalhe, o contexto da carta de São João é que naquele momento havia muitas divisões internas e muitas vezes as divisões elas ocorrem pela falta de amor. Deus é o fundamento do amor. E o fundamento de toda a comunidade, seja na igreja, o fundamento de um relacionamento conjugal, de um relacionamento entre namorados, um relacionamento no ambiente de trabalho tem como essência o amor. Pois na dinâmica do amor, nós deixamos de lado o egoísmo, nós deixamos de lado as nossas mesquinhas, deixamos de lado a nossa miséria, ou seja, deixamos de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta do próximo. E vejamos que amar não é olhar para a vida que tudo vai bem de uma forma toda perfeita. Muito pelo contrário. É apesar das dificuldades, é apesar de todas as fragilidades humanas, nós vamos encontrando forças para superar tais dificuldades.
E nesse sentido de dificuldades, o evangelho de hoje, em Marcos capítulo 4, dos versículos 34 ao 44, naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Então vejamos, há uma mentalidade de a multidão estava ali e eles queriam simplesmente despachar as pessoas e ponto final. Não, a preocupação de Jesus é uma preocupação espiritual, uma preocupação de conversão, mas aquelas pessoas, elas se deslocaram para ouvir Jesus. Embora Jesus não estivesse ali para ficar distribuindo comida para as pessoas, ele não é um assistente social e muito menos um profeta de uma caridade esvaziada de sentido. Ele leva para a dimensão espiritual, mas ele jamais esquece das necessidades reais da vida. E aquelas pessoas estavam cansadas e com fome. Nesse sentido, aqui nós temos a multiplicação dos pães. E muitas vezes a multiplicação dos pães, algumas pessoas e até mesmo líderes religiosos querem reduzir a uma dimensão simbólica. Devemos entender que os quatro evangelhos nós temos o relato da multiplicação dos pães, mas muitas vezes, por não querer entender a dinâmica do milagre, querem reduzir a um sentido simbólico. Em que aspecto? Aqui o texto menciona a questão da multidão. Então nós temos uma multidão. Eles querem reduzir que não era multidão, era poucas pessoas, mas o texto original ele apresenta como multidão. Então multidão é muitas pessoas que estavam ali escutando Jesus. Mas quando a pessoa quer simplesmente reduzir a uma questão simbólica, ao qual não é, o que eles querem colocar? Quando as pessoas deixam de ser simples parte isolada de uma multidão, mas se colocam face a face, se encontram e se conhecem, podem exercer a solidariedade. Quem trouxe comida divide com os demais e passa a haver alimento para todos. Eles querem reduzir a uma dinâmica simplesmente material, de uma distribuição social como se fosse um piquenique, mas não é. O texto original grego aponta de que houve sim o milagre e de que muito foi partilhado. E aí nós temos a dinâmica, sim, do milagre a partir de Jesus que opera. E ele não quer simplesmente burlar as leis da física, burlar as leis da natureza. Ele opera sim o milagre e a partir desse milagre sai de uma ordem sobrenatural e vai para uma ordem natural da partilha. Muitas vezes querem reduzir que se foi simplesmente uma partilha de pães, mas não é. Nós temos uma dimensão maior a partir de Cristo, do seu ministério, que ele coloca toda a sua vida, todo o seu poder divino a favor da transformação das pessoas, para que então elas pudessem compreender o verdadeiro sentido do que é amar e do que é preocupar com o próximo, seja na dimensão espiritual e na dimensão material. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.